O vilarejo de Pedra Seca, encravado no coração do sertão nordestino, vivia de plantações magras, criação de cabras e da fé que sustentava o povo diante da seca e das noites sem fim. Era um lugar pequeno, com casas de barro e telhas de barro queimado, onde todos se conheciam e partilhavam as mesmas angústias. Mas, certo mês, algo diferente começou a acontecer. De noite, os cães latiam de maneira estranha, olhando fixamente para a escuridão da caatinga. E logo depois, um uivo longo e arrepiante ecoava, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. As cabras apareciam mortas de manhã, o gado sumia e rastros enormes de patas fundas marcavam o chão seco. O povo cochichava na praça, na venda, na beira do poço. É ele, o lobisomem. Entre os que mais se inquietavam estava Antônio, um jovem de 18 anos, órfão de pai, que cuidava da mãe e de um cachorro grande e fiel chamado Fumaça. O cão era preto como carvão, de olhar esperto, sempre ao lado do rapaz, fosse no trabalho na roça, fosse nas longas noites de lua cheia. Naquela primeira noite de terror, Antônio acordou com um rosnado de Fumaça. O cachorro estava de pé, orelhas arrepiadas, encarando a porta de madeira da casa de taipa. De repente, um uivo estrondou lá fora, tão próximo que fez o peito do rapaz estremecer. Antônio segurou firme o facão do pai, suando frio, e sussurrou para o cão: "Se for o que eu tô pensando, Fumaça, a gente vai ter briga." E foi assim que começou a história que o povo de Pedra Seca contaria por gerações. A luta de um jovem e seu cachorro contra a besta que assombrava o sertão. Na manhã seguinte ao uivo que ecoara na noite, Antônio saiu cedo para verificar o curral. Encontrou o chão revirado, marcas profundas de garras e sangue escuro espalhado pela terra seca. Uma das cabras estava caída, o pescoço rasgado, como se algo tivesse se alimentado dela. O jovem engoliu seco. O povoado inteiro murmurava sobre a criatura, mas agora ele mesmo via as provas diante dos olhos. Fumaça farejou o chão, andando em círculos, rosnando baixinho. O rastro seguia para o mato fechado da caatinga, mas sumia de repente, como se a fera tivesse desaparecido no ar. Na feira daquele dia, o assunto não era outro. As mulheres benziam os filhos com um sinal da cruz, os homens evitavam sair à noite. O velho Zé Firmino, conhecido por suas histórias, garantiu: "Isso é maldição de gente que não recebeu o batismo direito. Eu vi coisas dessas nos tempos de meu avô. Quando o 7º filho homem nasce seguido, se a mãe não arranja compadre certo, um deles vira lobisomem." Alguns riram, outros se calaram, mas o medo estava estampado em cada rosto. Antônio, no entanto, sentia algo diferente. Não apenas medo, mas uma mistura de raiva e de responsabilidade. Seu pai sempre dizia que homem de verdade protege a família custe o que custar. E agora, com a mãe dentro de casa e o povoado assustado, parecia que esse fardo caía sobre ele. Naquela noite, antes de dormir, acendeu uma lamparina e afiou o facão até ver o brilho da lâmina refletir no escuro. Fumaça deitou-se a seus pés, atento, como se entendesse que uma grande batalha se aproximava. Do lado de fora, a lua cheia começava a surgir no céu sertanejo. E com ela, o uivo voltou a ecoar. A noite estava abafada, o vento trazendo apenas o cheiro seco da caatinga e da terra rachada. Antônio segurava firme o facão, os dedos apertando a lâmina como se fosse a única coisa que pudesse protegê-lo. Fumaça permanecia ao seu lado, imóvel, farejando o ar e rosnando baixo. De repente, um estalo entre os arbustos fez o cachorro arrepiar ainda mais os pelos. Antônio sentiu o coração disparar. "Fica quieto, Fumaça. Deixa eu ver", sussurrou. Foi quando algo enorme se moveu nas sombras. Olhos amarelados e brilhantes surgiram entre os galhos secos. Um uivo cortou a noite e, em seguida, o que parecia ser um vulto humano se ergueu sobre 4 patas, mas logo começou a se erguer,
revelando garras longas e dentes afiados. A fera estava diante deles. Fumaça avançou, latindo ferozmente, mordendo as pernas do monstro. Antônio correu atrás, brandindo o facão. A batalha parecia desigual, mas o cachorro era ágil e o jovem tinha coragem. Cada golpe de facão acertava a criatura em partes não vitais, mas era o suficiente para fazê-la recuar. O lobisomem rugiu e desapareceu no escuro da caatinga, deixando rastros de sangue no chão. Antônio se ajoelhou, exausto, segurando o cachorro pelos ombros. A gente vai ter que enfrentar isso de frente, Fumaça. Não podemos deixar que ele continue matando o povo do vilarejo. O jovem sabia que aquela era apenas a primeira de muitas noites. A fera havia mostrado que era poderosa, mas ele também havia percebido algo. Juntos, ele e Fumaça tinham uma chance de sobreviver e proteger Pedra Seca. Nos dias que se seguiram ao primeiro ataque, Antônio não dormiu bem. A cada uivo distante, seu coração acelerava e Fumaça permanecia sempre alerta, como se pressentisse algo. O vilarejo inteiro se refugiava em suas casas ao anoitecer e o comércio praticamente parava. Antônio decidiu que precisava agir antes que mais pessoas fossem atacadas. Na pequena oficina do pai, começou a preparar armadilhas, estacas afiadas, redes e até algumas armadilhas improvisadas com cordas. Ele sabia que enfrentar a fera apenas com o facão seria arriscado demais. Fumaça, vamos precisar da tua astúcia também, murmurou, acariciando o cachorro. Não podemos falhar. Durante o dia, ele explorava a caatinga, observando os rastros do lobisomem, procurando padrões, lugares onde a criatura parecia se esconder. Descobriu que a fera evitava o sol e atacava sempre ao anoitecer ou durante a noite. Naquela semana, cada noite se tornava uma prova de coragem. Antônio e Fumaça dormiam pouco, sempre atentos a qualquer sinal de presença do monstro. O vilarejo se tornava refém do medo, mas o jovem se sentia mais determinado. Cada estaca que afiava, cada rede que armava, era um passo a mais para proteger a comunidade e enfrentar a criatura que já se tornara uma lenda aterrorizante. Na noite seguinte, com a lua cheia novamente surgindo no horizonte, Antônio sentiu que a fera apareceria de novo. Ele e Fumaça estavam prontos para a próxima batalha. A lua cheia iluminava a caatinga com um brilho prateado, refletindo nas estacas que Antônio havia preparado. Fumaça farejava cada arbusto, atento a qualquer movimento suspeito. O jovem sentia o coração disparado, mas a determinação era maior que o medo. De repente, um estalo. Antônio agarrou o facão e Fumaça avançou silenciosamente. O lobisomem surgiu das sombras, mais feroz e maior do que na primeira vez. Seus olhos amarelos brilhavam com raiva e os dentes reluziam à luz da lua. Antônio recuou estrategicamente, guiando a criatura pelo caminho que havia preparado. O monstro, impulsivo e faminto, caiu direto na armadilha. Uma rede pendurada entre duas árvores. A fera rugiu, se debatendo violentamente, mas ficou presa. Fumaça saltou sobre a rede, mordendo e rosnando, mantendo o monstro ocupado. Antônio correu e golpeou a criatura com um facão nas garras, tentando enfraquecê-la sem se arriscar demais. O lobisomem urrava, sacudindo a rede, mas não conseguiu escapar. Exausto, Antônio respirou fundo, segurando o cachorro pelos ombros. Conseguimos, Fumaça, por enquanto. Eles haviam vencido a primeira batalha direta, mas Antônio sabia que aquela não seria a última. A fera era astuta e de algum jeito sobrevivera a tantos ataques. A caçada estava apenas começando. Na manhã seguinte à captura parcial da fera, nuvens pesadas começaram a se formar sobre o sertão. Logo, a chuva fina começou a cair, um alívio para a terra ressecada, mas também uma complicação para Antônio. Os rastros do lobisomem, que antes eram visíveis no chão seco, começaram a se apagar com a água que escorria pelo barro. Mesmo assim, ele e Fumaça seguiram pela caatinga,
atentos a qualquer sinal. Antônio percebeu que a criatura não tinha desistido. Havia arrastado parte da rede para escapar. Isso significava que ela estava ferida, mas também mais perigosa e imprevisível. Enquanto caminhavam, o cachorro começou a rosnar baixinho, farejando algo. Antônio se aproximou devagar, observando os rastros. Pequenas pegadas profundas levavam a uma depressão entre pedras e arbustos. Parecia o esconderijo do monstro. "Está se escondendo, mas não por muito tempo", murmurou o jovem apertando o facão. "Hoje vamos terminar o que começamos." A chuva caía forte, molhando roupas e pele, mas a determinação do Antônio não diminuía. Cada passo era perigoso, mas a coragem do rapaz e a lealdade de Fumaça formavam um time que parecia capaz de enfrentar qualquer desafio. E nas sombras da caatinga, olhos amarelos observavam cada movimento. A fera sabia que a caça não havia terminado. A chuva agora caía torrencialmente, transformando a caatinga em um terreno escorregadio e traiçoeiro. Antônio sentia cada passo pesado, mas não havia tempo para recuar. Fumaça seguia na frente, farejando, alertando sobre qualquer sinal da criatura. De repente, um rugido estrondoso cortou o som da chuva. Antônio sentiu a adrenalina subir ao perceber que o lobisomem estava à sua frente, pronto para atacar. O monstro avançou com uma velocidade surpreendente, saltando entre os arbustos e pedras molhadas. Fumaça foi o primeiro a reagir, saltando sobre a fera e mordendo suas patas, ganhando tempo para Antônio se posicionar. O jovem brandiu o facão, cortando o ar e tentando acertar a criatura sem se aproximar demais. Mas o lobisomem era rápido, esquivando-se e contra-atacando com garras afiadas que rasgaram a roupa do rapaz. A batalha se tornou um jogo de paciência e coragem. Antônio percebeu que precisava usar a própria chuva a seu favor. As poças e a lama dificultavam os movimentos da fera e ele guiou o lobisomem para um terreno mais aberto onde armadilhas improvisadas estavam escondidas. Com um golpe certeiro, Antônio conseguiu ferir a criatura que recuou, uivando de dor e frustração. Fumaça manteve-se firme, rosnando, como se dissesse: "Não vamos deixar você escapar." Exaustos e encharcados, Antônio e Fumaça recuaram alguns passos, observando o lobisomem desaparecer novamente entre os arbustos, mancando e ensanguentado. A batalha continuava, mas o jovem sentiu uma faísca de esperança. Eles estavam aprendendo os padrões da fera. Nos dias que se seguiram ao ataque na chuva, Antônio decidiu investigar mais sobre a criatura. Ele caminhava pela caatinga, observando os rastros, estudando os hábitos do lobisomem e conversando com os mais velhos do vilarejo. Muitos contavam histórias antigas, passadas de geração em geração, sobre uma maldição que caía sobre certos lugares do sertão. O velho Zé Firmino comentou algo que fez Antônio pensar. Essa besta não é só fome ou violência, ela guarda rancor. Alguns dizem que a fera é fruto de vingança antiga, de alguém que sofreu injustiça. Antônio refletiu sobre isso. Talvez o lobisomem tivesse algum vínculo com o próprio vilarejo, uma história esquecida que ninguém mais lembrava. Isso explicaria sua ferocidade e astúcia. Enquanto isso, Fumaça permanecia fiel e alerta, como se pudesse sentir o perigo antes mesmo dele se aproximar. O cachorro parecia compreender que cada passo na caatinga era uma preparação para o confronto final. Naquela noite, Antônio olhou para a lua cheia e sentiu um arrepio. O uivo distante ecoou novamente, mais perto do que antes. A fera estava caçando, e ele precisava estar pronto. Mas agora ele também carregava conhecimento e estratégia. A batalha que se aproximava não seria apenas de força, mas de inteligência. O sertão silencioso aguardava. A lua cheia iluminava a caatinga como um farol prateado, refletindo nas folhas secas e nos arbustos retorcidos. Antônio e Fumaça avançavam lentamente, atentos a qualquer sinal da fera. O cheiro de terra molhada e sangue antigo pairava no ar, e o jovem sentia cada músculo tenso, pronto para o confronto. De repente, um movimento rápido chamou sua atenção. Os olhos amarelados do lobisomem surgiram entre os arbustos. Ele estava maior e mais agressivo do que antes, as feridas da chuva aparentemente fortalecendo sua raiva. O uivo que ecoou fez Fumaça rosnar com força, saltando para frente,
enquanto Antônio segurava firme o facão. O lobisomem avançou. Antônio e Fumaça recuaram estrategicamente, guiando a criatura pelo terreno que já conheciam. Cada golpe de facão e cada mordida do cachorro parecia testar os limites da fera. Mas dessa vez, Antônio notou algo diferente. O lobisomem hesitou, como se reconhecesse algo no rapaz ou no vilarejo. A batalha se prolongou, uivos e rosnados preenchendo a noite. O chão ficou marcado por pegadas profundas, e o suor misturado à chuva escorria pelo rosto de Antônio. Ele percebeu que não seria apenas força que venceria a fera, mas estratégia, coragem e a parceria com Fumaça. Nos dias seguintes, ao encontro sob a lua cheia, Antônio passou a observar mais atentamente os movimentos do lobisomem. Ele e Fumaça seguiam os rastros deixados pelo monstro, tentando aprender seus hábitos e padrões. Cada ataque anterior havia deixado sinais que agora faziam sentido. Ele percebeu algo crucial. A criatura evitava a água corrente e locais abertos durante o dia. Também parecia mais lenta quando ferida, e seus movimentos mais bruscos indicavam dor antiga, talvez uma ferida que não se curava. "Então é assim, Fumaça. A gente vai ter que usar isso a nosso favor", murmurou Antônio. Enquanto isso, o vilarejo de Pedra Seca continuava em alerta. Alguns moradores começaram a ajudar Antônio, escondendo o gado e preparando pequenas armadilhas. O jovem sabia que, apesar de tudo, a fera ainda era perigosa e astuta. Naquela noite, enquanto a lua surgia no céu, Antônio sentiu que estava pronto para o confronto decisivo. Ele e Fumaça tinham aprendido, observado e se preparado. A fera, embora poderosa, já não era um enigma completo. O vento carregava o cheiro da terra molhada e entre os uivos distantes, o jovem sentiu a adrenalina subir. A hora da batalha final se aproximava e o sertão aguardava em silêncio. Na noite seguinte, a lua cheia iluminava cada curva da caatinga. Antônio e Fumaça se movimentavam silenciosos, quase invisíveis entre os arbustos secos. O jovem carregava o facão firme e observava cada sombra, cada movimento do vento, esperando o momento certo. O lobisomem apareceu de repente, surgindo das sombras com um rugido ensurdecedor. Mas desta vez, Antônio não recuou. Ele sabia os padrões da criatura e planejava usar o terreno a seu favor. Fumaça avançou, saltando sobre a fera, mordendo suas patas e distraindo-a. Guiando o lobisomem com movimentos estratégicos, Antônio o conduziu para um terreno aberto, onde havia preparado armadilhas, escondidas sobre folhas e galhos secos. Quando a fera pisou sobre uma delas, ficou momentaneamente presa, e o jovem aproveitou para golpeá-la nas partes já feridas, enfraquecendo a besta. O lobisomem rugiu, sacudiu-se violentamente, tentando escapar, mas Antônio manteve a calma, respirando fundo e observando cada movimento. Fumaça continuava ao seu lado, ágil e feroz, garantindo que a criatura não escapasse. No fim da noite, exaustos, o jovem e o cachorro recuaram alguns passos, analisando a fera que ainda tentava se soltar. Antônio sentiu que estava próximo de algo decisivo. A hora de acabar com o terror que assolava Pedra Seca finalmente se aproximava. Após noites de vigilância e pequenas batalhas, Antônio sabia que não podia mais esperar. A fera estava enfraquecida, mas ainda era extremamente perigosa. Ele precisaria de um plano que combinasse inteligência, coragem e a lealdade de Fumaça. No amanhecer, ele percorreu a caatinga, escolhendo cuidadosamente o terreno para a batalha final. Encontrou uma clareira cercada por pedras e arbustos baixos, perfeita para limitar os movimentos do lobisomem e facilitar o uso de armadilhas. "Fumaça, vamos terminar isso", disse o jovem, acariciando o cachorro. "Você e eu, juntos, vamos proteger Pedra Seca."
Armou estacas afiadas em pontos estratégicos e preparou cordas presas entre árvores, criando uma rede improvisada para capturar a criatura. Cada detalhe do plano foi pensado para aproveitar a fraqueza da fera e minimizar riscos. À noite, a lua cheia iluminava a clareira e o ar estava tenso. O jovem sentiu o coração acelerar. O lobisomem estava próximo. Ele podia sentir o cheiro e ouvir os uivos distantes. O momento decisivo se aproximava. "Vamos, Fumaça. É agora", murmurou. O sertão aguardava em silêncio, como se todo o vento, as pedras e a própria lua conspirassem para aquele confronto final. A noite caiu como um manto escuro sobre a clareira. Antônio e Fumaça se posicionaram atrás das pedras, esperando. O silêncio era interrompido apenas pelo vento e pelo farfalhar da caatinga. De repente, um estalo. Os olhos amarelados do lobisomem surgiram na borda da clareira. Rugiu alto, furioso, e avançou com velocidade. Fumaça saltou na frente, rosnando ferozmente, enquanto Antônio se adiantava, segurando firme o facão. O jovem começou a guiar a fera em direção às armadilhas. A criatura tentou atacar com garras e dentes, mas cada passo em falso a deixava mais perto das estacas e da rede. O lobisomem urrava de raiva e dor, mas Antônio manteve a calma, movendo-se com precisão e usando a experiência das noites anteriores. Fumaça atacava e distraía, enquanto Antônio aproveitava cada oportunidade para ferir a criatura nas feridas antigas. O lobisomem, enfraquecido e cansado, caiu na rede improvisada que o jovem havia preparado. O rugido final ecoou pela clareira, mas agora a fera estava presa. Antônio, ofegante e molhado pela chuva que começara a cair, olhou para a Fumaça e disse: "Conseguimos, Fumaça. Agora é a hora de terminar." A batalha decisiva havia começado, e a vitória finalmente parecia possível. O lobisomem, preso na rede, rugia e se debatia com força descomunal, tentando escapar. Antônio respirava fundo, sentindo cada batida do coração, enquanto Fumaça rosnava e se mantinha firme ao lado dele. O jovem sabia que precisava agir com precisão. Um movimento errado poderia ser fatal. Com cautela, Antônio se aproximou, observando os pontos fracos da criatura. Ele percebeu que o monstro ainda reagia violentamente a qualquer tentativa de tocar nas feridas antigas. Usando isso a seu favor, o jovem atacou com golpes calculados, mantendo-se fora do alcance das garras afiadas. O lobisomem rugiu de dor e frustração, mas a rede e a estratégia de Antônio eram mais fortes. Fumaça atacava novamente, distraindo a fera e mantendo-a vulnerável. Em um último esforço, Antônio acertou um golpe decisivo, enfraquecendo a criatura de vez. Exaustos e molhados pela chuva intensa, Antônio e Fumaça recuaram alguns passos, observando o lobisomem, que agora se debatia sem forças, completamente dominado. O terror que assombrava a Pedra Seca começava a chegar ao fim. O jovem sentiu uma mistura de alívio e cansaço profundo. Ele sabia que aquela batalha seria lembrada por gerações e que a coragem e a lealdade de Fumaça haviam sido fundamentais para a vitória. Com o lobisomem finalmente domado, Antônio aproximou-se cautelosamente. Ao examinar mais de perto, percebeu algo surpreendente. O rosto da criatura, apesar da transformação monstruosa, mostrava traços humanos. O velho Zé Firmino, que acompanhava Antônio de longe, chegou correndo e arregalou os olhos. "Antônio, não pode ser!" murmurou tremendo. "Essa é a marca da maldição que assombra a nossa família há gerações." O jovem percebeu que o lobisomem não era apenas um monstro qualquer. Havia uma história antiga de vingança e injustiça ligada ao vilarejo, e a fera era o reflexo dessa maldição. O que havia começado como uma ameaça irracional agora fazia sentido. Era uma alma tormentada, transformada pelo rancor e pela dor. Fumaça permaneceu alerta, mas sereno, como se entendesse a gravidade do momento.
Antônio respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Não era apenas derrotar a fera, mas compreender a história por trás dela. O vilarejo, ainda escondido nas sombras, começava a perceber que o terror tinha um rosto e que a coragem de um jovem e seu cachorro havia revelado a verdade oculta por décadas. Depois da revelação, Antônio percebeu que derrotar a fera não significava destruí-la, mas libertá-la da maldição que a consumia. Com cuidado, ele se aproximou do lobisomem, agora mais fraco, observando os olhos que ainda guardavam traços humanos. O velho Zé Firmino ensinou-lhe antigos rituais de cura e bênção, passados de geração em geração, capazes de acalmar espíritos atormentados. Antônio, seguindo cada passo com precisão, pronunciou as palavras antigas enquanto Fumaça permanecia ao lado, atento a qualquer movimento. Uma luz suave pareceu envolver a criatura. Aos poucos, o lobisomem começou a diminuir de tamanho, suas feições humanas reaparecendo. O terror que havia aterrorizado Pedra Seca deu lugar a um silêncio pesado, quase irreverente. Quando tudo terminou, o monstro transformou-se novamente em homem, exausto e confuso, mas livre da raiva e da dor que o haviam tomado por tanto tempo. Antônio olhou para a Fumaça e sorriu. Conseguimos, parceiro. Conseguimos mesmo. O vilarejo, que observava à distância, sentia um alívio profundo. A maldição que assombrava a comunidade havia finalmente sido quebrada. E a coragem de um jovem e seu fiel cachorro ficaria gravada na história de Pedra Seca. Nos dias que se seguiram à libertação do homem da maldição, Pedra Seca começou a respirar aliviada. As cabras e o gado, antes desaparecidos ou atacados, voltaram a ser cuidados com segurança. O vilarejo retomou seu ritmo tranquilo, ainda marcado pelo respeito à força da natureza e aos mistérios do sertão. Antônio tornou-se um herói silencioso. Ele continuava ajudando a comunidade, mas agora com uma postura mais calma, mais confiante. Fumaça, sempre ao seu lado, parecia entender que a missão estava cumprida, mas que a vigilância nunca podia cessar completamente. Os moradores começaram a compartilhar histórias de coragem, mantendo viva a memória da batalha contra o lobisomem. Mas, acima de tudo, aprenderam uma lição: coragem, lealdade e conhecimento podem enfrentar até mesmo os terrores mais antigos do sertão. O jovem e seu cachorro caminhavam juntos ao pôr do sol, com a brisa quente do sertão acariciando seus rostos. Antônio sabia que o perigo poderia voltar algum dia, mas que enquanto estivessem juntos, nada seria impossível. Com a fera libertada e a paz restaurada, Antônio começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido. Cada uivo, cada batalha e cada noite de medo trouxeram uma lição importante. Coragem sozinha não basta. É preciso observação, estratégia e, acima de tudo, companheirismo. Fumaça, sempre fiel, continuava ao seu lado, lembrando-o de que a lealdade pode ser tão poderosa quanto qualquer arma. Antônio percebeu que o sertão, com sua caatinga seca e clima implacável, não era apenas um cenário hostil, mas um professor silencioso, ensinando resistência, paciência e sabedoria. O vilarejo de Pedra Seca começou a se reorganizar, fortalecendo laços entre os moradores. Os mais velhos contavam a história do jovem e seu cachorro, transformando o terror do lobisomem em uma lição de coragem para as futuras gerações. Antônio, olhando para a lua cheia no horizonte, sentiu que algo havia mudado dentro dele. Ele não era mais apenas um jovem do sertão, agora era guardião do vilarejo, protetor daqueles que amava, e a parceria com Fumaça tinha se tornado inasparável. Meses se passaram e Pedra Seca já não tremia ao ouvir uivos na caatinga. O lobisomem havia sido libertado da maldição e o vilarejo vivia em paz novamente. Antônio continuava a cuidar da comunidade, agora com Fumaça sempre ao seu lado, mais companheiro e protetor do que nunca. As histórias da batalha começaram a se transformar em lendas contadas ao redor do fogo. Crianças ouviam atentos, olhos arregalados, enquanto os mais velhos enfatizavam a coragem do jovem e a lealdade do cachorro. Antônio tornou-se um símbolo de esperança, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem e a parceria podem superar qualquer adversidade.
Ele também aprendeu a respeitar a natureza e os mistérios do sertão. A Caatinga, antes sinônimo de medo, agora era um território que ele compreendia e respeitava. Antônio sabia que o perigo poderia voltar, mas estava pronto, com Fumaça sempre alerta e fiel ao seu lado. O vilarejo respirava aliviado e a memória da fera se transformou em uma história de coragem, união e aprendizado. Antônio e Fumaça haviam deixado um legado que o sertão jamais esqueceria. A lua cheia iluminava o sertão de Pedra Seca, mas desta vez sem uivos que arrepiavam a espinha. Antônio e Fumaça caminhavam pela Caatinga com passos tranquilos, sentindo o vento quente acariciar seus rostos. A fera que havia aterrorizado o vilarejo havia sido libertada da maldição, e a paz finalmente reinava. O vilarejo celebrava em silêncio, respeitando a coragem do jovem e a lealdade do cachorro. As histórias da batalha já circulavam entre moradores e viajantes e todos aprendiam a lição que Antônio havia deixado. A força sozinha não basta. É preciso coragem, inteligência, paciência e companheirismo para enfrentar até os desafios mais terríveis. Antônio olhou para a Fumaça, que abanava o rabo e latia baixo como se comemorasse a vitória. O jovem sorriu, sentindo uma profunda gratidão. Juntos, haviam enfrentado o impossível e protegido aqueles que amavam. O sertão voltou a ser silencioso e seguro, e a lenda do lobisomem de Pedra Seca se transformou em um ensinamento sobre bravura e fidelidade. O jovem e seu cachorro permaneceriam para sempre na memória do vilarejo, como guardiões e heróis que derrotaram o terror e trouxeram luz onde antes havia apenas medo. E assim, a história chegou ao fim. Mas a coragem de Antônio e Fumaça ecoaria por gerações, lembrando a todos que até no sertão mais árido, a determinação e a lealdade podem vencer qualquer monstro.